vamos entender exatamente por que ativos como Arbitrum e Polygon tendem a se valorizar de forma significativa em 2023. Para isso, a gente precisa entender o problema essencial do Ethereum e a gente precisa entender o funcionamento da rede do Ethereum. A Ethereum é o que a gente chama de uma blockchain de máquina de Turing completa. O que isso significa? Basicamente que ela permite literalmente que você faça qualquer coisa dentro daquela blockchain. Mas isso tem um problema, que é o seguinte: todo bloco de uma blockchain de máquina de Turing completa precisa de um limite. Senão, ele pode sofrer ataques de looping, entre outras coisas que travariam a blockchain. No caso do Ethereum, você já deve conhecer o limitador do tamanho de um bloco da Ethereum, que é o gas. Então, toda transação que ocorre no Ethereum, ela consome uma certa quantidade de gas. Mas agora vamos pensar em uma coisa. Imagine aí que você comece a ter uma demanda muito grande pelo espaço do bloco do Ethereum. O que vai acontecer com o preço do gas? Basicamente o que acontece hoje, uma especulação. Esse preço explode e começa a se tornar proibitivo para a maioria dos usuários. Então a gente tem um problema essencial nisso. Um cara que abordou esse problema, inclusive na DevCon, foi o Vitalik, um dos cofundadores da Ethereum. E foi bem interessante a forma que ele explicou, e eu acredito que é a forma mais didática que eu posso passar esse problema para você entender depois por que esses ativos tendem a se valorizar tanto. Basicamente, vamos imaginar que você tem uma cidade, e essa cidade tem um limite ali de quantidade de espaço. E essa cidade começa a se tornar interessante e começam a ser construídas ali as primeiras casas dessa cidade. E para essa cidade se manter, ela cobra o valor de X de IPTU por cada uma das casas. Então, basicamente a cidade vai crescendo, 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 e vamos supor que o espaço que existe na cidade é capaz de comportar 1000 casas. Então, você tem 1000 casas ali sendo comportadas, cada uma dessas casas pagando um valor X de IPTU, que basicamente está dando a rentabilidade para aquela cidade. Como que a gente pode ter um problema dependendo do cenário? O problema que a gente pode ter possível é o seguinte: que essa cidade ela se torna tão atrativa que agora começa a existir especulação imobiliária. E as casas começam a se tornar cada vez mais caras e os espaços cada vez mais caros. E isso acaba dificultando que a maioria das pessoas se aloque lá. E de certa forma até mesmo limitando o potencial de crescimento daquela cidade. Qual que é um caminho que a gente poderia ter para resolver esse problema? Basicamente, a prefeitura da cidade poderia virar e começar a criar um programa de incentivos para a construção de prédios. O que são prédios? Prédios nada mais são do que você pegar a mesma quantidade de metro quadrado de uma casa e comprimir ali mais espaço, verticalizando essa estrutura e conseguindo adicionar mais pessoas. E como esse programa do governo poderia ser feito? Por exemplo, ao invés das pessoas pagarem X de IPTU por uma casa, elas pagariam X sobre 10 se elas morassem em um prédio. E qual que é o ponto interessante desse sistema? Que a partir de prédios de 10 andares, a cidade teria ali a mesma lucratividade. Então se a gente começasse a ter prédio de 20 andares, a gente já teria expandido de forma significativa a capacidade daquela cidade sem expandir o espaço. Se a gente tivesse prédio de 60, 100 andares, então, cara, que ponto incrível. E é justamente isso que está acontecendo agora na Ethereum. A Ethereum está passando por um problema da necessidade de comprimir dados. E quem resolve esses problemas? Justamente as soluções de rollups, sejam as otimistas, como Arbitrum e Polygon, sejam os ZK rollups, como ZK Sync, como Polygon e como diversos outros players. Você percebeu que eu falei Polygon nos dois casos, porque realmente Polygon tem tanto rollups otimistas quanto ZK Rollups, mas isso é uma discussão mais pra frente. Mas então, Orlando, como vai ser esse programa de incentivo que a Ethereum vai fazer para os rollups e por que a gente tem tanta certeza que ele vai acontecer em 2023? Basicamente, depois do demerge, a gente entrou em uma nova fase da Ethereum, o desurge. Essa fase, ela vai ser baseada principalmente na alteração de alguns EIPs, que são propostas de melhorias dentro da rede do Ethereum. Entre os principais EIPs vão ser alteradas duas coisas que são fundamentais. A primeira coisa que vai ser alterada vai ser do custo da função chamada call data. O que é essa função? Essa é uma função de registro de informação da rede do Ethereum. E uma das primeiras EIPs que vai acontecer vai reduzir em 4 vezes o custo dessa função de call data. Percebam o que está acontecendo aqui? Basicamente, a cidade está construindo esse incentivo para aqueles rollups acontecerem. O segundo ponto que a gente vai ter dentro desse desurge vai ser a evolução do Proto-Dunking Shardings e dos Dunking Shardings. Eu sei que eu falei uma palavra super assustadora aqui agora. Basicamente, imagine que naquele ambiente da nossa cidade também a gente fizesse uma outra dinâmica, que seria um espaço exclusivo e extremamente eficiente para prédios, que os prédios em si iriam ser construídos todos ali dentro. É justamente isso que o Dunking Sharding e o Proto-Dunking Shardings propõem.
eles vão criar uma nova função no Ethereum, chamado Blob, que vai ser específico para armazenamento de dados. Com toda essa estrutura, o que tende a acontecer? Basicamente, que o custo para os rollups tende a ser reduzido de forma significativa, o que tende a atrair mais total value locked, né, capital para essas soluções, por consequência gerar mais movimentação e por consequência os players bem posicionados nesse mercado serão os players que mais vão ganhar dinheiro. Por isso que 2023 pode ser o ano dos rollups, assim como a gente pode observar ali uma coisa similar ao que aconteceu em 2022 com as plataformas alternativas à rede do Ethereum. Porque, essencialmente, esses sim podem ser os caras que resolvem esse problema da Ethereum, mas mantendo a mesma segurança, a mesma compatibilidade e a mesma estrutura de tudo isso.